Olá, gente, boa noite. Vamos esperar aí ver se a gente já está no ar. Isso, acho que agora entrou. Boa noite, gente, boa noite a todos meus amigos aí os amigos da Quinta de Luz, né, aí no Instagram. Júlia, minha querida amiga e equipe técnica de uma só. Me diz aí, Ju, o áudio tá bom? O enquadramento tá tudo ok? Pra gente começar nosso papo de hoje. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Joia! Júlia é amiga de todas as horas e para todas as atividades, né, Ju? Que coisa boa. Muito bem, gente. Vamos esperar só um pouquinho, não é? Porque aí vai entrando, as pessoas vão entrando e a gente começa o nosso papo. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar com vocês, ter essa possibilidade de levar a doutrina espírita até onde posso compreender para esse debate, para que a gente possa discutir ideias a partir dessa ótica. Então, ao longo da nossa conversa, né, que dura aí mais ou menos 1 hora, 50 minutos, podem enviar suas perguntas, podem enviar depois as perguntas. Perguntas podem ser dentro da temática espírita a respeito de outras ideias que não somente as que estejam sendo debatidas aqui, dúvidas, tá? Muita gente tem dúvida a respeito de tratamento à distância, de água fluidificada, não é? De abertura do centro, da ação da espiritualidade. Fiquem à vontade, tá? A qualquer momento, mesmo nas lives ao vivo e também através dos comentários, né, do Instagram, do YouTube, através do site, do blog. Fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para levar o Espiritismo até vocês. É a proposta da Quinta de Luz, né? Estarmos navegando nesse conhecimento. Afinal, o Espiritismo é uma forma de saber, não é uma forma de crer. Então, para saber, a gente precisa debater e estudar. Muito bem. Então, vamos começar a nossa conversa, como sempre, com uma oração, uma prece, pedindo ao Pai Maior a iluminação, a paciência, o discernimento e a perseverança para continuarmos na nossa caminhada de troca de conhecimentos. Vamos fazer uma prece juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. De todos os males. Muito bem, boa noite mais uma vez e vamos lá. Nosso papo hoje é sobre desencarne, desenlace, também conhecido assim, sobre deixar a vida corpórea e continuar na vida espiritual. Lembrando aí sempre, quando tenho essa pegada, né, da fala conectada através das lives que apresento,
da minha forma de transmitir, fazer um apanhado anterior, né? Recapitular o que venho falando. Então a gente, para quem não assistiu, pode ir lá, tá gravado no Instagram, certo? Tá no YouTube também, Quinta de Luz, tá? O YouTube Quinta de Luz, o Instagram também Quinta de Luz. Nosso site também tem muitas informações, muitos textos legais sobre espiritismo, quintadeluz.com.br. Lá também vocês têm informação sobre o que eu falei no início da nossa conversa. Água fluidificada, evangelho no lar, vigílias que estamos fazendo para conexão com tratamentos à distância, conexão com a espiritualidade que auxilia o planeta nesse tempo tão turbulento. E muitos vídeos interessantes que os nossos amigos trabalhadores, né, nossas amigas trabalhadoras da Quinta de Luz têm gravado e postado lá no site. Então, informação tem aí bastante para vocês trilharem nessa seara do conhecimento espírita. Então, gente, nas lives anteriores eu venho falando a respeito do processo de encarnatório, chamei isso de projeto encarnatório, falando da vida trilhada no corpo físico, tá? E hoje a gente vai iniciar um papo, porque ele vai ser de outras lives também, de outra live, acredito que eu agendei isso com o Patrício, a respeito do que é sair da vida corpórea. Então, hoje, enquanto espíritos, nós caminhamos na vida física. É importante ter essa consciência. Nossa vida espiritual, hoje, obviamente, estou falando para quem está vivendo na vida física, porque temos também amigos na vida espiritual que nos escutam agora e nos assistem também depois, porque o aprendizado continua. Mas para quem está na vida física, tá, a nossa percepção espiritual, da caminhada espiritual é essa. Então não existe uma outra vida em separado da percepção que você tem que nós temos em estarmos encarnados. Os nossos desafios enquanto espíritos são trilhados na matéria, enquanto vivemos na matéria. Então a nossa vida espiritual, ora, se configura dessa forma. Você não tem duas existências simultâneas, tá? Obviamente, isso daria pano para manga para discussões aí no âmbito da física quântica, do esoterismo, mas o entendimento aqui precisa ser prático, tá? Então é aquilo que nós alcançamos. E o que alcançamos agora, tá? Podemos teorizar a respeito. Claro, é conhecimento e todo conhecimento é válido. Mas o que alcançamos e como procedemos enquanto espíritos encarnados é o que vivemos na nossa vida física. Então, tirar os pés do chão e se conectar a algo que chamamos de espiritualidade, mas que, ao mesmo tempo, nos desconecta da realidade, da nossa realidade prática, que não cabe na representatividade que encontramos na vida, talvez não seja lá uma maneira, mas talvez não seja uma maneira tão coerente de pensar a respeito da espiritualidade. Tá? Sempre chegamos lá. Não tem aquele ditado, né? Todos os caminhos levam, né, a Roma. Então, sempre chegamos lá de alguma forma. Certo? Mas quando debatemos sobre espiritismo, sobre doutrina espírita, ou seja, a doutrina codificada por Allan Kardec, a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, nós estamos falando de ciência.
E a ciência, ela tem que encontrar uma aplicabilidade e uma representatividade na nossa vida cotidiana, que é a vida no plano físico. Certo? Muito embora esse olhar ele seja amplo a respeito dessa vida. Ele não seja de contração, ele é de expansão. De um movimento universal, não é? O universo contrai e expande. O coração tem sua sístole e sua diástole. Nós inspiramos e expiramos. Esse é um movimento universal de contração e expansão. Muito bem. Então, o Espiritismo, para falar do desencarne, ele tem todo um texto a esse respeito. Todo um livro fundamental na sua codificação. Que é esse aqui, ó. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vou mostrar de novo, foi muito rápido, né? O Céu e o Inferno, tá? Do Allan Kardec. É o 4º livro da codificação espírita, que tem 5 principais e outros secundários. Vamos lá. Olha só o que diz aqui o prólogo do Céu e o Inferno. Publicado na França pela primeira vez em 1865, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, compõem as obras básicas do Espiritismo, ou fundamentais, e é dividido em 2 partes. Na primeira, Kardec realiza um exame crítico, procurando apontar contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico. Contém a análise comparada das diversas crenças sobre o céu e o inferno, as contradições do que as diversas crenças trazem sobre o céu e o inferno. Na segunda parte, reúne vários casos reais, com o propósito de demonstrar a situação da alma durante, isso é importantíssimo. Veja só, o prólogo do Céu e do Inferno. O Céu e o Inferno, tá? Do Allan Kardec. Vou ler de novo. Com o propósito traz os casos reais, com o propósito de demonstrar a situação da alma durante e após a morte física. Vou explicar porque eu estou ressaltando tanto, acentuando tanto esse durante. Dando ao leitor amplas condições para que possa compreender a ação da lei de causa e efeito. São dezenas de diálogos estabelecidos entre diversos espíritos que narram as impressões que trazem do além-túmulo e do como se deu o processo de desencarne. Olha só, gente. O Céu e o Inferno do Allan Kardec vai falar sobre o processo de desenlace, de desencarne, o final da vida. Porque eu ressaltei ali quando ele diz no prólogo sobre o processo de desenlace, né? Que o Céu e o Inferno vai falar sobre o evento. Porque temos, né, diversas teorias, crenças, formas de entender o que é a vida no plano espiritual. Certo? Então, sobre isso, vocês vão encontrar diversas opiniões, fora o Espiritismo, do que o Espiritismo traz. Mas, raramente, ali ele traz não encontrar nada consistente em suas pesquisas, o Kardec, se fala
sobre a passagem, sobre o que ocorre durante a nossa passagem. Né? Podem mandar as perguntas, a Júlia tá anotando aí, tá? E manda para mim aqui pelo zap. Hoje eu estou todo equipado aqui, Ju, com um computador e tudo mais. Então, esse processo de desenlace, ele é narrado por diversos espíritos. A gente vai, isso na próxima live, falar desses depoimentos que o Céu e o Inferno traz, de espíritos, de como eles perceberam o desenlace e o como eles continuaram, né, na vida além túmulo. E essa passagem, ela talvez vocês não encontrem teorias que falem a esse respeito, exceto essa do Céu e o Inferno. E vejam o segundo título, né, porque ele traz dois títulos, é o Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Aí vê que ideia bacana esse livro traz. Vê só. Que ideia lúcida. Olha o primeiro capítulo. Tem duas partes, né? Cada parte, cada uma dessas duas partes com vários capítulos. E o capítulo 1, ele tem o título que é o seguinte: O Futuro e o Nada. Aí vê que interessante. É uma das leituras mais fluidas dos livros dentro da codificação espírita. Vamos lá. O futuro e o nada. Prestem atenção. O item 1. Ele diz o seguinte: a realidade é que nós vivemos, pensamos e agimos. Não é menos certo que morremos. No entanto, ao deixar a Terra, para onde vamos? O que será de nós depois da morte? Vamos estar melhor ou pior? Continuaremos existindo ou não? Ser ou não ser, essa é a alternativa. Ser para sempre ou ser para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se acabará com a morte? Aí ele traz a pergunta no final do item: vale a pena pensar sobre tudo isso? Aí são vocês que respondem. Vale? Então, uma leitura extremamente interessante. Não é? Então, dentro da codificação espírita, o primeiro livro lançado, né, completamente ditado pelos espíritos, que foi o Livro dos Espíritos, né? Então, dadas as primeiras manifestações lá que o Kardec foi investigar e seus estudos, então os espíritos escrevem através dos médiuns que assessoravam o Kardec e do estudo, todo o estudo científico realizado por ele, o Livro dos Espíritos. Esse livro ele foi aceito dentro da Academia de Ciência Francesa, né? Então ele se tornou um compêndio científico. Do Livro dos Espíritos até a questão 174, ele é um livro com várias questões, e não me lembro quantas agora, uma média de 600, até a pergunta 174, salvo engano, é extraído o conteúdo para escrever o Livro dos Médiuns, como se dá o processo de mediunidade, de comunicação dos espíritos. Então, é um livro técnico, tá? Inclusive, como a Alexandra traz em uma live que ela falou, Sandra, eu não sei se foi numa terça-feira, no mediunato, né, no estudo mediúnico, ou foi numa live. Enfim, mas vai ter oportunidade de falar mais a esse respeito. Aceito, né? O livro dos médiuns, ele é aceito pela parapsicologia, pela metapsíquica, como o maior compêndio técnico escrito dentro dessa área da parapsicologia.
muito embora seja um livro espírita, né? que traga a doutrina codificada pelo Allan Kardec. Mas é o processo técnico da mediunidade, interessantíssimo. Não é? Aí vem o componente filosófico do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é o terceiro livro escrito, é o Evangelho. Né? E o quarto, o Céu e o Inferno. No meio aí de um decênio, né? Em 1865 lança o Céu e o Inferno, e 10 anos depois, aí 5 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, e 10 anos depois, né, que o Kardec lança o último livro do Pentateuco principal, que é a Gênese. Certo? Então vale a pena conhecer a obra do Espiritismo, para quem se interessar pela doutrina e quiser coadunar do pensamento que nós divulgamos aqui, vale a pena conhecer a obra do Kardec. Então, no seu tempo, vale a pena e é necessário, né? Porque como você pode coadunar de uma ideia se você não lê as obras fundamentais? Né? Então, essa editora, né? A Besouro Box, é bem legal, tá? É atualizada, não atualizada nos conceitos, mas uma linguagem atualizada, não é tão formal assim, tão de fácil entendimento. Tem uns livros da codificação espírita, o Céu e o Inferno é um deles, tá? Que eles sofreram algumas modificações realizadas depois da morte do Kardec, do desencarne do Kardec, isso não era lícito e foi recuperado. Então, esse da Besouro Box, ele não é ainda um livro modificado, atualizado com esse retornar à obra original, né? Mas esses são pontos mais profundos. Então, esse aí vale a pena ler. Então, só que são pontos mais profundos esses que foram modificados. E a gente vai trazer isso aqui a estudo. Eu fiz uma live com o Márcio, vocês podem procurar, né, essa live explicando isso, mas não por isso a gente tenha a fundamentação do Espiritismo adulterada. São pontos profundos específicos que a gente também vai debater a respeito disso. Né? Então vamos lá. Eu disse na live passada a respeito do trânsito, conversei com vocês, né? A respeito do trânsito, nosso trânsito na matéria, na vida física. Né? Nós nascemos, ao nascer a gente tem uma conexão muito forte ainda, mais com a vida espiritual de onde viemos, do que com a vida que vamos trilhar nessa encarnação. Então, você bebê, né, nasceu, RN, recém-nascido, tinha mais conexão com o mundo espiritual, tá, do que com o mundo terreno. Porque quando nascemos, não estamos inteiramente formados, nem fisicamente, tá? Por incrível que pareça, nem fisicamente, não é? Somos pequenininhos, ainda vamos crescer, desenvolver. Nem psiquicamente. Então, a nossa conexão com o mundo espiritual, de onde viemos, ela é muito forte. Ela é mais forte do que a conexão com a matéria, que a gente passa a desenvolver a partir de então, de maneira mais intensa, não é? Então, se existe um projeto reencarnatório, a gente já está conectado com a vida na matéria. Se já passamos aqui, trilhamos os nossos desafios evolutivos nesse planeta, nós temos a conexão com a matéria, porque evoluímos a partir do processo de encarnação. Porém, considerando o evento do nascimento, a gente tem essa conexão maior com de onde viemos. Tá? Só que a gente tem todas as matrizes perispirituais gravadas no nosso corpo físico para que a gente se desenvolva mediante os desafios já traçados para essa caminhada. E aí, quando chega por volta dos 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade,
nós entramos num processo de nos desligarmos mais da vida espiritual e nos conectarmos plenamente à vida física. Até essa idade, não raro, reparamos em muitas crianças falas que até nos assustam, né? A respeito do que estão vendo, a respeito, muitas vezes, comentários que não fazem parte da rotina dela. A criança vai repetir muito o que vê, não é? Mas não fazem parte da rotina dela. Ou então comentários que parecem ser além da capacidade momentânea daquela criança. Isso pode ser algum tipo de memória, né, passada que ela está trazendo para aquele momento, ou de conexão espiritual, que ela está vendo alguma coisa. Mas a partir dos 4 anos, o normal é que isso vá sossegando. Tá? Tem grandes variações, principalmente naqueles que trazem o desafio da mediunidade. O que é mediunidade? É a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual, de fazer essa ponte, esse intermédio. Então, por isso que existe o tratamento às crianças. Então, lá na Quinta de Luz, tem um belo tratamento, que é o tratamento às crianças, que é realizado nas quartas-feiras. E continua a ser realizado na pandemia agora diariamente. Tá? Então vamos se informar a esse respeito. Manda e-mail perguntando, pergunta agora, que a gente fala a esse respeito. Enfim, estamos aqui para isso, como eu disse. Porém, o normal é que haja essa desconexão, né? Esse adormecimento da memória dessa conexão com a espiritualidade pela criança, e aí a gente começa a trilhar o desafio aqui no plano material, no plano físico, nesse plano tão desafiador. E aí a gente carrega uma cruz, tá? A gente carrega, por isso tem uma simbologia da cruz. No alto da cruz está a nossa meta maior, a nossa missão, a nossa história, nossas responsabilidades. Nos pés da cruz está a ancestralidade. Desde a família onde encarnamos até tudo que vem para trás dela. A ancestralidade. Afinal, nós temos uma herança genética, não é isso? Um DNA que tem toda a informação que vem para trás do nosso pai e da nossa mãe até o início dos tempos. No braço direito dessa cruz, a gente tem o eu, a minha busca, as minhas batalhas internas, as minhas buscas, as minhas questões. E no braço esquerdo dessa cruz, a gente tem o outro, aquele que vai servir de espelho, aquele que me traz o desafio para que desperte em mim essa busca do eu. Então a gente pega essa cruz, ele nos disse assim: quer me seguir? Toma a tua cruz, quer vir comigo? Toma a tua cruz e me segue. Então a gente pega a nossa cruz e o segue. Através de quê? Da prática do Evangelho. E o Espiritismo é uma forma interessante de conhecer essa prática. Aí a gente carrega essa cruz na vida. Claro que tem outros tantos aspectos, mas eu não vou complicar tanto aqui. Um dia, quando este corpo sofreu a ação do tempo, dentro de um padrão de normalidade, tá, gente? Quando esse corpo sofreu a ação do tempo e ele não... Normalidade não, dentro de um padrão mais frequente. Normalidade entendendo normal como o mais frequente. E este corpo não tem mais a condição
de obedecer aos comandos que me façam transitar nesse processo evolutivo, a gente vai deixar o corpo, tá? E voltar ao plano maior, a casa do Pai. E continuar o nosso processo evolutivo, para daí preparar uma outra encarnação e reiniciar todo o processo. Claro que há variações mil. Crianças que desencarnam, pessoas jovens também. Isso é fora do script? Geralmente não. É de acordo com a história de cada um. O processo de desenlace, ele se dá tão mais facilmente quanto menores sejam os nossos apegos materiais. E o que é apego material? É somente a dinheiro ou ao produto final, né? A objetos? Não. São as coisas do mundo. Deixa-me ver que tem uma pergunta aqui, para a gente não fugir muito do tema, e vocês podem mandar mais, tá? Pergunta de Maria Ventura. Oi Maria, tudo bem? Tem sequência na leitura dos livros? Eu acabei falando, não foi? Antes de ver a tua pergunta. Qual deve ser lido primeiro? Ou podemos ler sem seguir uma sequência? Não é preciso ler um antes do outro. Acabei entendendo assim, Ju. Sobre os livros da codificação, eu falei, né, Maria? Acabei dizendo antes de ver a tua pergunta que existe o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Já o Evangelho, ele é um livro de... meio que é um livro de cabeceira lá, né? Que tá pra gente fazer o Evangelho no lar, pra gente visitar e fazer uma leitura aleatória. Enfim. Aí vem o Céu e o Inferno e a Gênese. Tem essa sequência de edição, né? De lançamento pelo Kardec. Voltando lá, agora o que vai falar realmente sobre o processo de desencarne, né? A temática que a gente está trazendo é o céu e o inferno. Então vamos lá, gente. A gente vive uma vida. Essa vida é composta de provas e expiações, tá? As provações, de acordo com o que nós vamos nos formando, nos constituindo, as nossas escolhas, a nossa caminhada mais próxima daquilo que o Cristo trouxe enquanto seu evangelho, que é a maneira de se conduzir, né? Meio que um manual de conduta, vamos falar assim. Isso faz com que, qual é a máxima disso? A caridade, não é? A caridade não significa só o ato de doação, essa é uma forma de caridade material, mas é muito mais amplo esse tema. E o entendimento desse movimento, tá? Da benevolência, da ação positiva direcionada para o outro, das intenções, né? Das nossas ações, daquilo que nós podemos fazer pelo outro, da solidariedade. Então, do autoconhecimento, o quanto nós nos conhecemos e acalmamos as nossas emoções e fazemos com que nós sejamos seres que têm emoções, né? Não seres que são dominados por elas. Então, o processo do autoconhecimento traz isso. O quanto acalmamos o nosso ego, né? Não entramos nas ações instintivas de competição, de proteção, de disputa de poder. Tudo isso faz com que nós nos desapeguemos materialmente, né, disso que o mundo oferece enquanto desafio. Ou seja, quanto mais resolvidos estivermos diante do nosso processo encarnatório, daquilo que a gente traz enquanto desafio,
menos apegados materialmente estaremos na hora de deixar esse plano. Então, vem muita coisa à mente. Então, anotei aqui muita coisa para falar, mas aí, tendo os insights na medida que a gente fala. Mas então, os nossos apego, ele é do plano da matéria. E o apego faz com que nós, acho que a Alexandra vai falar sobre apego, ou falou, e o apego faz com que nós engrossemos esses laços, sabe? Apertemos esses nós materiais de conexão com o plano físico, não é? E aí, no momento do desenlace, tá? Essas conexões são conexões psíquicas, tá? Energéticas. Quanto mais fortes elas estiverem entrelaçadas e emaranhadas, mais difícil é de deixar o corpo físico, de encarar esse processo. Tá? E aí nos exemplos, que é a segunda parte do céu e do inferno, são justamente espíritos que desencarnaram. A gente vai falar mais sobre isso na próxima live, trazer exclusivamente os exemplos. E tem os desafios dos laços de apego à matéria extremamente ainda fortalecidos, né? Então veja, ele fala aqui na segunda parte da passagem, como se dá essa passagem. Aí ele fala espíritos felizes, esses menos apegados, não é? Espíritos em condições medianas, tá? Que somos meio que todos nós, né? Vamos colocar a gente nesse rol aí. Se você abriu a mente para discutir espiritismo, você meio que está nessa condição mediana, já tem alguma coisa aí de aceitação de um processo mais elucidativo, né? E em se tratando que o Kardec nesse livro traz justamente o âmbito da ciência, da filosofia, as contradições que há entre isso e as crenças que pregam, né, outras teorias. Então é o que eu disse antes, vale a pena. Espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos e obstinados, e as expiações terrenas. Que fala o quê? Os sofrimentos vivenciados, o que a gente entende como sofrimento vivenciado aqui no plano da matéria, é o que nós chamamos de expiação. Agora, o como nós vamos encarar esse sofrimento e como estamos preparados para isso diante de um processo de maturidade psicológica é que determina as provas, né? É como vai vir essa expiação. Algumas delas mais densas a partir da lei de causa e efeito, lembra disso? Então vocês, que todos nós, aliás, porque eu devo falar também para ouvir o que estou dizendo, temos que tirar da mente essa coisa de punição. O livrinho ali que eu mostrei não fala do Código Penal da vida futura, por exemplo, o nome de um capítulo, o título de um capítulo. Temos que tirar da mente, da nossa vivência, do nosso procedimento sobre a face da Terra, essa ideia de castigo divino, de sofrimento porque merece sofrer. Não existe isso. Não existe punição. Não existe um Deus que escolhe uns para privilegiar e outros para castigar. Não existe. Tudo é responsabilidade nossa. Deixa eu ver a hora, Ju. Responsabilidade nossa. Não existe. Ninguém sofre algo porque merece sofrer. Ou porque está pagando alguma coisa. Ou porque tem um karma. Que é esse.
é passar por isso. Não. Existe uma lei universal de causa e efeito. O nosso proceder, como pensamos, como sentimos e como agimos, determina aspectos que fazem parte a partir de um certo momento, do momento dessa tomada de decisão, do nosso ser. Aí o Cristo vem e diz assim: olha, sabe uma forma boa de você caminhar e não tá gravando porcaria no teu ser? Tá aqui no Evangelho. Tá? Tá aqui. Eu vou viver cada respiração que eu der sobre a face da terra como exemplo para você poder aprender. E aí ele vive dessa forma e deixa para nós o Evangelho. E ainda diz assim, ó, se vocês não estiverem entendendo tudo, é porque não é hora. Mas na hora certa vocês vão entender mais um pouquinho e outro pouquinho. Aí ele diz assim, ó, quando vocês entenderem, chegar até certo ponto, a gente vai, eu vou enviar para vocês algo que vou chamar de Consolador Prometido. Prometo enviar um consolo. Aí a gente vive 1800 anos. Tá? Quase isso, né? Porque ele desencarna com 33, quase 1800 anos. Aí, depois de uma dominação da Igreja Católica, assim, de mais de 1000 anos, uma idade das trevas, assim, a idade medieval, então, que é a história da Europa nesse período, aí a coisa explode. Aí todo mundo diz assim, ó, quem manda agora é a ciência. Não tem mais negócio de religião aqui. Quem manda é a ciência. Aí o que é que ele faz? Nos dá o espiritismo. Aí diz aqui, ó, vocês estão falando que quem manda é a ciência dos homens, né? A que vocês criam aí na Terra. Mas vejam só, ó, tem a ciência dos espíritos. E aí o Kardec vem com essa missão, essa difícil tarefa de transcrever para nós a ciência dos espíritos, que em nada fere a ciência humana desenvolvida aqui por nós. Né? É tudo desenvolvida por eles, tá, gente? Tudo que a gente faz aqui já acontece lá, mas para o nosso entendimento, para se tornar didática a nossa conversa. Tá? E aí o espiritismo vem enquanto ciência, tá? Que tem suas bases na filosofia e implicações religiosas. E se configura perante esse contexto na única doutrina que fala sobre essa passagem. E o Cristo tendo vindo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pega lá, aí lê um capítulo a respeito, aí tem assim, instruções dos Espíritos, que é a visão deles a respeito do Evangelho. Tá? São belas instruções. Né? Então, aí vem e o Espiritismo, né, que traz novamente à luz o Evangelho com explicações mais profundas, tá? E diz assim, olha, vive por você, não pelo que você pode possuir. Vive pelo outro, não para dominá-lo e o causar sofrimento. Porque isso traz consequências para você mesmo. A responsabilidade do que acontece com você é inteiramente sua. E aprende com isso. E você não vai ser castigado eternamente. Não vai. Porque não existe penas eternas. Não existe um inferno, certo? De fogo que tem um regente lá, que a gente chama de Satanás, não é isso? Que tem um regente, tá? Que vai estar disposto a punir você o tempo inteiro. Esse inferno é criado por você mesmo. Ele é o teu psiquismo. E o quanto você conseguir assimilar o que traz o Evangelho
caminhar de acordo com o que você assimila. E para você assimilar, não é isso? Um ser humano, ele não vive do que come. Não vive do que come. Ele vive do que assimila. E o quanto mais você estiver preparado em seu terreno psicológico, amadurecido, para assimilar aquilo que traz o Evangelho e todo o ensinamento da doutrina espírita, e ela também é pedagógica para te guiar nesse processo, menos conectado aos laços da matéria você estará. E mais fácil será o teu desenlace. Deixa eu ver que tem perguntas aqui. O processo de desenlace, eu estou dizendo, tá? Não é que seja mais fácil de morrer, não. É o processo de desenlace. Vamos lá. Pergunta. Esses apegos, Maria do Carmo, de novo. Oi, Maria, tá perguntando bem, gostei. Pergunta inteligente. Esses apegos são tanto os materiais como emocionais? Falei, né? Também, Maria. Estou adivinhando teus pensamentos. Sim, claro. Claro. Não é? Você vai ter apegos, didaticamente, para a gente falar de 3 naturezas, Maria. Para a gente entender de forma mais simples. Você vai ter os apegos à matéria e ao que ela gera, né? A gente pode dizer ao dinheiro e o que ele compra, né? O plano material, a terra. Você vai ter os apegos emocionais e sentimentais, e você vai ter os apegos mentais, intelectuais. Tá? Então eles são... A gente pode colocar aí é vasto, né? A reflexão sobre isso. Mas esses 3 planos. Monique Vilela. Vamos lá, Monique. Deixa eu ver aqui que iluminou de uma forma estranha. Então as cargas, entre aspas, da vida passada não influenciam. Os atos da vida passada não vêm como consequência. Não teremos que pagar uma coisa errada da vida passada, não. Isso não quer dizer que você vai viver no mar de rosa. Agora, o que é que você tem que cortar do seu vocabulário, Monique? O que é que eu gostei do seu vocabulário? Influenciam. Sim, influenciam. Agora, pagar, né? E erro, aí você tem que cortar. Porque a gente não vem para pagar nada. Tá? A gente não vem com esse compromisso de viver algo que nós estaríamos devendo à espiritualidade. Como assim? Se a gente pudesse dever, era nós mesmos, né? Dever a outra pessoa. Aí sabe o que é que acontece, Monique, num processo de doutrinação, lá numa sessão de desobsessão? Tem uma técnica que a gente vai e mostra aquele espírito que está, ora, obsediando aquela pessoa, onde tudo começou. Aí a gente vê os polos mudarem, né? Ora, a pessoa que está encarnada fez mal a ele, ora ele fez mal à pessoa, e ao longo das encarnações ficou assim, esse vira e mexe, né? Mudando de posição, um fazendo mal para o outro. E sabe o que é que resta disso? Cansaço. Um cansaço imenso nos espíritos que vivem nesse loop, né? Que, sabe o que pode caracterizar bem o loop do cansaço? É o que nós vivemos nessa pandemia. Melhorou tudo, melhorou, agora abre, pode festa, e pode aquilo, e pode viajar. Não pode mais. Agora está todo mundo dentro de casa, está sendo todo mundo hospitalizado, entubado, está desencarnando muita gente. Aí volta. Agora vacinou muita gente, melhorou, vai todo mundo para a rua de novo. Aí daqui a pouco... Não... Essas ondas, né, que nos causam tanto cansaço. Se tem alguém que não cansa disso, pode dizer aí. Pode dizer e anota o nome, Júlia, para a gente pesquisar essa pessoa. Tá certo? Porque é extremamente cansativo. É isso para eles. O cansaço mental, psicológico. Tá?
Então não tem esse movimento de você vem com um erro que você tem que pagar. Quem é o credor? Se nós somos devedores, quem é o credor? Existe a responsabilidade que você tem pelos seus atos. Então, se nós nos tornamos aí responsivos e menos reativos, certo? Ou seja, se o que acontece conosco, a gente diz, não, veio para mim e eu tenho que encarar. Agora eu preciso encarar da melhor forma possível e da mais benevolente. Não é eu estou sofrendo porque mereço sofrer, não. Como é que você vai ser benevolente com o outro se não é consigo? Caridoso com o outro se não é consigo? Caridosa. Entendeu? Então, é a ideia de que você consegue. De que você tem os recursos para passar por aquilo. E que de tudo é um aprendizado, não uma cobrança de erro. Aí o aprendizado vem da lei de causa e efeito. É como você se configura a tua vida. Tá? É como você configura o teu processo encarnatório. E o quanto melhor você resolve isso, né? O quanto mais de forma madura, psicologicamente, você resolve, melhor você deixa esse plano. Foi uma pergunta que eu fiz para eles, a espiritualidade, uma vez. Eu disse, como é que se morre bem? Ele disse, vivendo bem. Só se morre bem quem vive bem. Vamos lá. Chegou muita pergunta. Está esgotando nosso tempo, mas eu vou a elas, tá? Comentário de Neida. Oi, Neida. Penso que na vida passada também tomamos decisões erradas, que não foram resgatadas. Então, sobra para esta encarnação. Veja, essa ideia de que nós erramos aqui e que vamos resgatar lá na frente é a colheita, né? A colheita é opcional, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E então, eu vou trazer aqui as palavras do Chico Xavier, que ele diz assim, nós somos espíritos devedores. Se a gente vai nessa ideia de erro e de acerto, nós somos espíritos devedores. A gente não tem direito de reclamar de nada, gente, de nada. Nós não somos espíritos que têm crédito, nós temos débito. E esse débito, graças à bondade do Pai Maior, ele é parcelado assim a perder de vista. Agora, ele é erro? Não, ele é o efeito da causa que nós geramos. Então não existe pagar, porque as sucessivas vidas, elas têm o caráter pedagógico, existe o ensinamento. E a forma de que o ensinamento, como o ensinamento vem para a gente, somos nós mesmos que criamos. Então perdoem. Raiva, ressentimento, ira, fúria, sabe? Mágoa, frustração. Perdoem. Não importa o que o outro tenha feito com você. Não importa o que o outro tenha feito com você. Busque o caminho do perdão. Se ele deflagrou contra você, é algo dele com ele mesmo. Ele não está te vendo na frente. É o que a gente chama de projeção. Não tem o eu e tem o outro. A gente pega o outro, usa como espelho e atira uma pedra no espelho. Perdoe. Busque o autoconhecimento. Vamos lá. Neida de novo. Queria que ficasse... Ela brincou aqui. Queria que ficasse no esquecimento, né? Vamos lá. Outro comentário de Ed Santos. Uma dívida contraída pode passar, numa dívida contraída, acredito que é isso, né? Podem passar algumas encarnações adormecidas até ressurgirem para serem sanadas, saudadas. Veja,
tem que sair dessa questão de dívida, gente, e erro. Tá? Tudo. A gente tem, eu disse na live passada, que a gente tem um chakra humeral. Esse chakra humeral é uma fonte de energia que ele grava todos os nossos passos numa encarnação e ele não nos deixa depois que a gente sai do plano da matéria. Tá? Ele vai conosco. Na vida seguinte, essa fonte, esse grande HD, ele pode transmitir informações que foram de vidas passadas e façam parte da tua vida nesse movimento, nesse momento atual. Tá? Tem o que você vai aprendendo, vivenciando nessa vida, e ele vai trazendo as informações para a vida atual, no momento certo e quando encontra representatividade. Quando você se desenvolve para isso. Inclusive para desafios. Para desafios que podem parecer intransponíveis. Mas se acontece é porque você consegue transpô-los. Logo, se não é encontrado representatividade, se você não amadureceu o suficiente para trazer aquele desafio para você, isso pode se manifestar no corpo físico, porque ele é um grande agente de drenagem. Então, depois dos 50 anos, a gente vê muitos adoecimentos, principalmente degenerativos, que também são por causas assim, de ajustes, que são sempre pedagógicos. Tá? Pedagógicos é uma forma de aprender, não é uma forma de pagar. E se você aprende bem a lição, você pratica bem o que aprendeu. E praticando bem o que aprendeu, você resolve muita coisa. Esse aprendizado ele pode ser dividido por vidas? Pode. Esse aprendizado pode não vir em uma vida e vir em outra? Pode também. Porque ele não encontrou representatividade nessa. Entendeu? Mas é sempre uma questão pedagógica que vem para você aprender. Porque não aprendeu de outra forma, aí aprende dessa. Nunca é pagar. A dívida não será saldada obrigatoriamente na encarnação seguinte. Aí é muito difícil dizer isso, né? O como virá esse aprendizado. Tá já terminando, gente, mas vamos lá. Mel Ventura. Ô Alex, tô até vendo ela falando. Ela bota aqui. Ô Alex, diga, Mel. Mas a gente escolhe lá no plano espiritual o que vamos viver aqui, né? Escolhe entre aspas, pode dar pitaco, tá? Mas a gente vai construindo o processo. Esses sofrimentos serão com o intuito de nos fazer evoluir, porque na vida passada não aprendemos. É sempre... Veja, o Espiritismo é uma doutrina evolutiva. Ela fala da evolução do espírito, né? Através das sucessivas encarnações, das experiências vividas aí nos 4 cantos do planeta. Então, o que nós vivemos nessa vida e porventura não ajustamos, Mel, não chegamos ao ponto assim ótimo, vamos dizer assim, a gente pode jogar isso para um outro processo de aprendizado em um outro momento? Pode. Isso pode dificultar o nosso desencarne. O desencarne não, mas você pode ter que resolver assim que desencarnar. Vê que coisa? Desencarna. O que não resolveu pode ter virado laço de apego. Desencarnei naquela mágoa, naquele ódio daquela pessoa. Aí você pode ter que resolver assim que desencarnar. Ou então iniciar a resolução assim que desencarna. É o que a gente chama transitar aí em zonas de sofrimento. Para quem assistiu o nosso lá, o André Luiz, ele não vai para uma área de sofrimento, ele vai drenar.
aqueles aspectos densos do campo perispiritual dele, e aí depois ele consegue ir para uma colônia. Então os nossos apegos, o que não é resolvido, considerando que a espiritualidade é extremamente generosa, sabe o quanto ela diz que a gente cumpre dos nossos projetos reencarnatórios? 10% no máximo. 10% assim, aquele que sai top. Certo? No cumprimento da sua tarefa. Tá? Então, eles consideram isso. Certo? Joana de Ângeles diz o seguinte: nós dedicamos a nossa. Já passou aqui do tempo, viu, gente? Se começar a contar aqui, eu me despeço de vocês. Nós dedicamos nossa vida à busca dos prazeres materiais, da manutenção material, do consumo de alimentos e bebidas. Então, o nosso processo evolutivo ele se dá de forma bem lenta através das encarnações. Tá? Lembra que a gente está falando de desencarne. Então, o processo de desencarne ele pode se dar dessa forma. Tá? Ele acontecer e imediatamente, se entrar em um movimento, tá? de drenagem daqueles aspectos que porventura estejam muito encrostados aí no teu campo perispiritual. Estudem o Espiritismo. Pratiquem o Evangelho. Façam preces por aqueles que não têm uma relação harmônica com você. Peçam a espiritualidade discernimento para esses momentos e essas relações que ainda são turbulentas e tumultuadas. Orem por aqueles que já se foram. Eles recebem isso como um bálsamo. Acalentador de seus sofrimentos. Encarem as suas responsabilidades como o que chega para você não é culpa do outro. Nunca é. Nunca é. Por isso que ele diz assim, se bater numa face, dê a outra. Porque o problema é seu, não é do outro. Nunca é a culpa do outro. Encarem suas responsabilidades, não se vitimizem. Busquem o autoconhecimento de alguma forma. Pratiquem a caridade. Enxuguem lágrimas dos outros, principalmente. Aqueçam as pessoas. Materialmente também. Tem gente morrendo de frio em São Paulo, não é? Morador de rua. Aceitem as diferenças. A gente está na semana comemorativa do orgulho LGBTQIA+, não é isso? É porque a sigla é muito grande. Não é? Esses vieram para ensinar o que é amor próprio, alegria por si. Às vezes são filhos. A Alexandra fala isso depois para vocês, viu? Ela que é a bruxa mor. Aí veja, esses são filhos às vezes de mônadas, tá? Que vêm com um desprendimento total da matéria. Por isso que eles amam incondicionalmente quem é do mesmo sexo, quem não é. São alegres, são desprendidos. Vai ficar gravado sim, querida. Vai ficar gravado lá no YouTube e no Instagram. Tá? Então aprendam o amor com essas pessoas. Vamos aprender, em vez de recriminá-los. Porque as escolhas que um indivíduo faz para si não nos atingem em nada. Porque a responsabilidade por nós é toda nossa. Joia, queridos? Para daí a gente ter um bom desencarne. Beijo grande a todos. Sintam-se abraçados, acolhidos. Vamos em frente.
Não é um tempo fácil, mas a gente consegue. Ah, consegue. Sim. Juntos e caminhando aí nos ensinamentos que trocamos. Só é importante para a gente aprender isso porque vocês estão aqui para a gente trocar. Tá joia? Gostei do arco-íris aí, na semana comemorativa, tá? O que vale é o amor. Um beijo a todos, boa noite e até a próxima.